Olá, vamos iniciar aqui nossa aula número 10 e vamos continuar hoje o assunto do capítulo 24 do livro, que é sobre potencial elétrico, certo? É, então hoje vou falar sobre a energia potencial elétrica, que é um conceito importante, baseado em tudo que a gente discutiu na aula anterior, na quinta-feira passada. A energia potencial elétrica, ela é obtida a partir de uma regra mecânica. Está relacionada ao fato de que a força elétrica é uma força conservativa. Então, a gente parte da força elétrica, que é dada pela lei de Coulomb, a força da lei de Coulomb, que é 1 sobre 4 πε0 para duas cargas pontuais, Q1, Q2 sobre R2. Mas aí a gente generaliza essa regra para muitos casos, como nós vimos no início da disciplina, de tal modo que essa força elétrica é uma força conservativa, seja entre duas cargas ou entre N cargas, ou entre uma certa distribuição aqui, que pode ser linear, superficial ou volumétrica, né? Em qualquer caso, essa força vai ser conservativa. Essa força é conservativa porque ela respeita o princípio da conservação da energia mecânica. Mas isso é uma maneira de garantir isso matematicamente, é encontrar uma função escalar U, de tal modo que a força seja menos o gradiente dessa função escalar. Então, quando essa força é a força elétrica, essa aqui, quando ela é a força elétrica, esse U é a chamada energia potencial elétrica, né? Então, quando a força é a força eletrostática dada pela lei de Coulomb, seja ela entre duas partículas, entre N partículas, ou numa distribuição de carga, essa é a função escalar U que satisfaz isso, é chamada energia potencial elétrica. Por que ela existe? O que garante que ela existe? O que garante que ela existe é o fato da força elétrica ser conservativa. Ok. Então, a gente pode obter uma expressão para essa energia potencial elétrica da seguinte modo, né? Pela conservação da energia, que nós vimos na aula anterior, menos a variação de energia potencial é igual a variação de energia cinética, que é igual ao trabalho de uma posição inicial I a uma posição final F. E o trabalho, por definição, é essa integral de linha aqui, né? Isso significa que a variação de energia potencial ela é igual a menos a força escalar dl num caminho que vai de I até F. Boa tarde. Então, continuando, menos a variação de energia potencial. Se você puder ligar e desligar seu microfone, vai sumir. Obrigado, some o ruído. Então, a variação de energia potencial é igual a menos a integral de I até F da força. Mas sendo essa força elétrica, para uma partícula teste, a força é carga vezes o campo elétrico. Então, substituindo isso aqui, a gente obtém essa expressão aqui circulada de amarelo para a variação de energia potencial elétrica como sendo menos a carga vezes a integral de linha do campo elétrico. Então, essa é a expressão, que ela lá é a expressão para a energia potencial elétrica. Bom, agora, sendo a força menos o gradiente da energia potencial, como nós vimos no início dessa aula, a gente percebe que existe uma ambiguidade na definição dessa energia potencial U, que é justamente devido ao fato da força, que é aquilo que é físico, que é real,
ser a derivada essa função escalar, então isso implica numa ambiguidade, ou seja, se a gente substitui uma energia potencial U, a gente substitui a energia potencial U por uma energia potencial U', que vai ser igual à antiga mais uma constante, então não vai fazer diferença para a força, porque menos o gradiente dessa nova energia potencial vai ser menos o gradiente da antiga, menos o gradiente de uma constante. Só que o gradiente da constante é zero, então menos o gradiente da nova energia potencial então menos o gradiente dessa nova energia potencial modificada por uma constante vai ser o mesmo da antiga, o que significa que não faz diferença física nenhuma se a gente somar ou subtrair qualquer constante à energia potencial, certo? De tal modo que a força não vai ser alterada, ela vai ser essa aqui. Então isso é uma característica interessante do potencial, da energia potencial elétrica, e essa característica é chamada de liberdade de calibre. Isso acontece em várias situações na física, não apenas no eletromagnetismo clássico. Depois a gente vai estudar o campo magnético B, e nós vamos ver que lá também existe uma liberdade de calibre associada ao chamado potencial vetor A. Isso acontece também em física de partículas com muito mais frequência do que aqui. Mas o que vai nos interessar aqui é essa liberdade de calibre da energia potencial e do chamado potencial vetor lá do magnetismo. Bom, então desse modo, para ter uma definição única de potencial, a gente precisa definir um ponto de referência, o que significa escolher um calibre, ou seja, escolher uma constante única que vai definir essa energia potencial de uma maneira que não tenha mais essa ambiguidade. E geralmente a gente faz essa escolha como sendo o infinito. Por quê? Porque se espera que todos os campos elétricos e magnéticos, por mais complexos que possam vir a ser, todos eles tenham a propriedade comum de se anular no infinito. Então, como nós já vimos vários exemplos de campo aqui, o campo da carga pontual ele varia com 1 sobre r ao quadrado. O campo do fio é lambda sobre 2πε0r. E assim por diante, né? Do plano varia com z sobre raiz de z2 mais r2, algo assim, né? Então, todos eles, quando a gente se afasta da fonte, todos eles vão a zero quando r tende ao infinito. Então faz sentido tomar como referência algo que garanta que essa propriedade também vai ser respeitada pela energia potencial. Então a gente garante isso impondo a condição de que o potencial se anula no infinito. Ou seja, essa condição aqui significa que o limite de U, quando a distância tende ao infinito, tem que dar zero. Ou a gente pode escrever isso simbolicamente, dizendo que U de infinito dá zero. Então essa é a condição, a liberdade de calibre que fixa o potencial num ponto. Bom, isso é implementado de fato ao definirmos a energia potencial elétrica como sendo inicial igual a zero no infinito. Então, a gente escolhe como infinito a inicial e a gente define a energia potencial como sendo essa variação de uma posição inicial no infinito até uma posição final, que é uma posição R, que é o que está escrito aqui, sendo R, o ponto final F, temos o seguinte. Então, fazendo isso, a energia potencial vai ser esse U de R, né, pois esse U inicial aqui é zero, então U é o F, que vai ser menos a carga vezes a integral de infinito até R de E escalar dl.
É basicamente isso. Então perceba que essa integral aqui, ela é o trabalho necessário. Então o U de R, na verdade, ele é menos o trabalho, menos o trabalho necessário para ir do infinito até a posição R. Então a energia potencial, ela é o inverso, o oposto aditivo do trabalho necessário para trazer a partícula do infinito. Por quê? Porque esse trabalho é dado por essa integral aqui. Então é basicamente isso. E essa é a definição geral de energia potencial elétrica, como nós estamos convencionando aqui, graças a essa ideia de fixar ele como sendo igual a zero no infinito. A partir daí, a gente tem a ideia de potencial elétrico, que é importantíssima, especialmente nas aplicações, já que o potencial elétrico está relacionado à chamada diferença de potencial ou tensão, que é o que se mede nas tomadas e nas baterias em geral. Ou seja, é importantíssimo para circuitos. O conceito de potencial elétrico é obtido de uma maneira inteiramente análoga à maneira como o campo elétrico é definido a partir da força. Então, no início da disciplina, nós vimos que o campo elétrico é definido como sendo a razão entre a força elétrica atuando sobre uma carga teste e essa própria carga teste. Então, aqui tem uma fonte de campo elétrico. Esse campo elétrico vai fazer com que surja numa carga teste Q uma força elétrica Fe, e o campo vai ser a razão entre essa força e essa carga, ou seja, o campo elétrico é uma força elétrica por unidade de carga. É como se fosse uma densidade de força elétrica distribuída no espaço. Desse mesmo modo, como a energia está relacionada com a força como sendo menos a integral da força, isso é uma definição mecânica geral, não só no eletromagnetismo. Devido a isso, então, da mesma forma que o campo elétrico é obtido da força elétrica por essa expressão aqui da direita, desse mesmo modo, o chamado potencial elétrico, que é essa letra V maiúscula, é definido a partir da energia eletrostática como sendo a energia U dividido pela carga teste Q. Então, na mesma situação que está aqui na coluna direita, se a gente tem uma fonte aqui de campo elétrico, essa fonte, ao interagir com essa carga teste Q, vai fazer com que surja uma energia elétrica U, energia potencial elétrica U, e aí o potencial associado a essa carga em relação a essa fonte vai ser U dividido por Q. Então, assim como o campo elétrico é uma força elétrica por unidade de carga, ou seja, uma espécie de densidade de força por carga, o potencial ele vai ser uma energia elétrica por unidade de carga. Então, é uma espécie de densidade, uma espécie de mapeamento da energia potencial distribuída no espaço, normalizada pela carga teste. Então, desse modo, a energia potencial U, como nós vimos, ela é igual a menos a integral de Q vezes o campo dl, integral de linha, e aí dividindo por Q aqui e aqui, né, a gente vê que essa carga corta com essa, e aqui fica o potencial. Então, o potencial, na verdade, é menos a integral do infinito até um raio, uma posição R de E escalar dl.
Então, esse aqui é o potencial elétrico. Ok? Então, vamos fazer alguns cálculos aqui de potencial que vão servir de base para os exercícios que vão cair na lista. Muito bem, então vamos calcular como primeiro exemplo o potencial associado a uma carga pontual. Então o campo elétrico é dado por essa expressão aqui, 1 sobre 4π ε0, carga sobre R2 R chapéu, com a carga na origem. Então a carga está situada na posição R igual a zero. Okay? E o potencial vai ser então a integral de infinito até R de E escalar dl. Por que eu não botei vetor aqui? É porque, na verdade, como essa força é conservativa, não depende do caminho. E como esse campo elétrico só depende do raio R, o potencial também vai depender. Então, desse modo, para trazer a partícula do infinito até o raio R, para fazer isso, né, vai ter um caminho. Só que como a integral não depende do caminho, a gente pode escolher como caminho aquele mais simples possível, que é uma reta. Então, uma reta que venha de algum ponto qualquer do infinito em direção à carga Q, aqui, onde eu completei. E aí, a gente só precisa calcular essa integral nesse caminho C, que vai ser essa reta, certo? Esse caminho C. Esse caminho C aqui, que vai de uma posição no infinito até uma posição no raio R. Então, aqui a gente vai ter uma variável de integração R'. Isso é comum de fazer. Na variável de integração, a gente coloca uma linha. Por quê? Para diferenciar ela dos limites de integração. Então, esse R' aqui dentro é diferente desse R aqui, que é o limite de integração. E o dl vai ser simplesmente um dr', R' chapéu. Por que dr'? Porque é um dr aqui que vai... Deveria ser uma reta, meu desenho não está bom, mas deveria ser uma reta aqui onde eu estou pintando. E aí um pedacinho dela é um dr, mas como ele é orientado para fora, tem um R' chapéu aqui, apontando para fora. Então o dl' fica dr', R' chapéu. Com isso, já está escrito ali que o R' é variável de integração. Então, com isso, o potencial fica menos a integral de infinito até R, do campo que eu vou supor conhecido, é um dado do problema. Vou substituir aqui. Com o produto escalar com dl' que eu acabei de escrever. Então, o potencial fica menos Q sobre 4πε0, passei todas as constantes aqui. Passam a estar fora da integral devido à linearidade da integração. Então, fica a integral de dr' sobre r' ao quadrado, R' chapéu escalar R' chapéu. Só que o produto escalar de um vetor unitário com ele mesmo dá 1. Então fica só isso aqui para a gente calcular. Aí a gente calcula menos Q sobre 4πε0, integral de infinito até R de dr' R' quadrado, que é a mesma coisa que a integral de R' elevado a menos 2. E isso daqui é uma integral muito simples, que é a integral de x elevado a n, que é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Uma integral básica. Então, esse potencial dá menos Q sobre 4πε0 vezes essa integral calculada de R' tendendo ao infinito até R.
Então aqui embaixo dá menos 1, esse menos 1 daqui de baixo cancela com esse menos aqui da frente. Então isso daqui é sobre 4πy0, 1 sobre r' de r' tendendo ao infinito até r. Isso daqui é uma integral imprópria. Como é uma integral imprópria, na verdade, ela tem um limite aqui. Um limite no infinito nesse caso. Então o potencial fica Q sobre 4πy0 vezes esse termo calculado em R, que é o limite de cima. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, né, lá de cálculo 1. Fica 1 sobre R. Menos, que é da fórmula do teorema fundamental do cálculo também, o limite de 1 sobre R' devido a essa integral ser imprópria, quando R' tende ao infinito. E esse limite dá zero, é um limite conhecido lá do cálculo 1. Então, resumindo, sobra apenas essa primeira parte aqui. Ou seja, fica V de R igual a 1 sobre 4πy0 Q sobre R. Então, esse é o resultado final, essa é a resposta. Esse é o potencial associado a uma carga pontual, onde é necessário perceber que esse potencial é escalar, enquanto que o campo elétrico é vetorial. Então, resumindo, o potencial elétrico é um campo escalar e o campo elétrico é um campo vetorial, como está escrito aqui. E isso nos fornece um significado diferente para os dois. Então, eles são duas maneiras equivalentes de descrever um sistema carregado eletricamente. São completamente equivalentes, porque a gente pode obter um a partir do outro, né? Que é como está escrito aqui embaixo, ó. O potencial é menos a integral de linha do campo, nos limites adequados, e o campo é menos o gradiente do potencial. Então, se eu tiver o campo, eu obtenho o potencial. Se eu tiver o potencial, eu obtenho o campo através dessa segunda expressão. Isso significa que existe uma espécie de equivalência entre os dois. E por que então que a gente estuda o potencial? Simplesmente porque é mais fácil estudar um escalar do que um vetor. O potencial é caracterizado por um único número, enquanto que o campo elétrico é caracterizado por 3 números, por ser um vetor. Então é mais simples usar o potencial, que é o que explica, por exemplo, por que o potencial é usado em estudo de circuitos e eletrônica. Porque é um número, não interessa em que posição está a tomada, o potencial não vai mudar. Certo? Boa tarde. Então, resumindo, o potencial é um campo escalar, enquanto que o campo elétrico é um campo vetorial. E isso faz com que o potencial ele seja mais interessante de trabalhar por ser mais simples na prática. Então, se tiver uma fonte aqui de campo elétrico, uma certa distribuição de carga que tem uma carga total Q, e nós vamos medir o campo e o potencial num ponto P, eles vão estar relacionados por essas duas expressões aqui embaixo, e a gente pode obter um a partir do outro. E tanto faz trabalhar com um ou com o outro, vai descrever a mesma coisa. Apenas vão ser expressões diferentes. Uma das características interessantes também do potencial é que existem superfícies nas quais ele é constante. Então, por exemplo, aqui no potencial da carga pontual que nós acabamos de deduzir, que é 1 sobre 4π ε0, carga sobre R2, vamos supor que vem aqui tem uma carga Q. Então, se um R é constante, isso implica que o V é constante. Ou seja, para um certo valor de raio aqui, que eu selecionar, um certo valor R1 bem aqui, que poderia ser, por exemplo, 1 metro, em qualquer ponto desse círculo de raio 1 metro e centro aqui na carga,
Em qualquer um desses pontos, o potencial vai ser o mesmo. E ele vai ser dado por Q sobre 4πε0, porque R igual a 1. Vai ser constante ao longo desse círculo. Então, bem aqui, ele vai ser o mesmo V1 dali. Aqui nesse outro ponto vai ser o mesmo V1. E isso tudo, bidimensionalmente, forma esse círculo. Ou seja, uma curva equipotencial. Mas vale lembrar que a carga pontual ela existe no mundo real. Então, ela existe no mundo tridimensional. Então, na prática, o que a gente vai ter ao redor da carga pontual não é exatamente um círculo, mas uma esfera aqui, que eu não sei como desenhar, né? Uma bola, uma esfera, cujo centro está na carga aqui. E qualquer ponto dessa esfera tridimensional aqui vai ter exatamente, qualquer ponto dessa esfera vai ter exatamente o mesmo potencial. Imaginando agora tridimensional, esse círculo aqui sendo uma esfera, aqui vai ser V1 também. Ok? E se a gente só vai mudar o potencial se a gente for para uma outra superfície equipotencial. Então, se a gente for para cá, calcular aqui, nesse outro ponto, se a gente calcular aqui nesse outro ponto, o potencial vai dar um certo V2. Digamos que aqui seja 3 metros. Seja um raio R2 igual a 3 metros. Só um instante, pessoal. Então, se for aí 3 metros, o potencial agora vai ser dado pela mesma expressão aqui em cima, mas para outro valor de R. Então, ele vai ser Q. Embaixo vai ser 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36 π ε0, que vai ser outra constante. Então, em qualquer ponto desse círculo, cuja distância a carga fonte Q vai ser 3 metros também, qualquer um desses pontos vai ter o mesmo potencial V2. Qualquer um deles. E se a gente imaginar isso tridimensionalmente, aqui, né, imaginando um círculo passando aqui, lá por trás e aqui pela frente, qualquer ponto aqui vai ter esse mesmo potencial V2. Então, cada esfera cujo centro está na carga pontual, cada uma dessas esferas é uma superfície equipotencial, equi de igual e potencial, né? Então é uma superfície na qual o potencial é constante. E resumindo, é isso. Uma superfície equipotencial é uma superfície na qual o potencial V é constante. Então, nesse caso da carga pontual, as superfícies equipotenciais são as esferas, cujo centro é a posição da carga fonte desse campo. Resumindo, com isso, nós somos levados à noção de diferença de potencial, mas eu volto daqui a 2 minutos, que eu tenho que pegar uma água.
Voltando então, a diferença de potencial, ela é representada simplesmente pela letra V, mas aqui nesse capítulo, o Halliday coloca um ΔV para não nos confundir. Então, basicamente é o seguinte, nós vimos que aqui nesse raio vai ter um certo potencial V1 e nesse outro raio vai ter um potencial V2, né? Aqui quando o raio for R1 vai ter um potencial V1 ao longo de todo esse círculo, se aqui tiver uma carga Q. E aqui nesse outro raio, ou seja, sobre todos esses pontos desse círculo aqui, vai ter um raio R2 e um potencial V2. Então, se uma partícula se move, olha só que interessante, se uma partícula se move de qualquer ponto dessa superfície 1, se ela se move, não importa o movimento, e ela termina aqui na superfície 2, se aqui é o inicial e aqui é o final, não importa quão maluco seja o caminho, ou quão simples ele seja também, se ele estiver orientado da 1 para 2, a diferença de potencial vai ser um certo V, que vai ser igual a V2 menos V1. Essa daqui é a diferença de potencial entre, entre esses dois pontos aqui. Na verdade, entre essas duas superfícies, vamos chamar de círculo 1 e círculo 2. Na verdade, são esferas, né? Vamos chamar de S, esfera S1 e esfera S2. Então, é a diferença de potencial entre a esfera S2 e a esfera S1, que são superfícies equipotenciais. Tá? Então, lá no livro ele usa um ΔV aqui nesse capítulo, mas no capítulo seguinte, a gente aprende que, quando a gente estuda circuitos, a diferença de potencial é representada só pela letra V, então eu não usei aqui. Isso a gente pode escrever também DDP, diferença de potencial é esse V, certo? Então é assim que a gente calcula o potencial no ponto inicial e no ponto final, e a diferença de potencial é o potencial final menos o inicial. Lá no nosso livro-texto tem essa figura aqui com exemplos de superfícies equipotenciais. Então tem aqui 4 exemplos de superfícies equipotenciais e de movimentos de partículas aqui e como isso se comporta, né? Então a gente tem 4 superfícies aqui, cujos potenciais vão ser respectivamente V1, V2, V3 e V4, né? O trabalho realizado ao longo de uma trajetória que se mantém em uma superfície equipotencial é nulo. Por que isso? Então, se uma partícula se move aqui ao longo de uma superfície, como é o caso dessa 1 aqui, que é uma partícula se movendo desse ponto que eu circulei de vermelho até esse outro ponto aqui, nesse sentido, como isso está sobre uma superfície equipotencial, a diferença de potencial é zero. Só que a diferença de potencial é menos o trabalho da posição inicial à final. O trabalho normalizado pela carga, ou seja, a integral do campo. Então essa integral do campo é zero. E essa integral aqui é trabalho sobre carga. Então esse trabalho sobre carga é zero, ou seja, o trabalho é zero. Isso significa que uma partícula se movendo numa superfície equipotencial, como está escrito aqui, esse trabalho vai ser zero. Outra coisa interessante de perceber é que também vai ser zero o trabalho de uma partícula que parte de uma superfície equipotencial, faz o caminho que foi, termina na mesma.
Por quê? Porque a diferença de potencial, que é o V, vai ser zero, porque vai ser o inicial menos o final. Mas se o inicial é igual ao final, então a variação é zero. E por esse mesmo argumento, isso também vai implicar que o trabalho é zero. Isso é importante. Bom, não sei por que ele escreveu a mesma coisa duas vezes. Mas vamos supor aqui que ele comece nesse ponto da superfície 2, faça alguma coisa aqui e termina a 4. Então, nesse caso, a diferença de potencial vai ser final, que é V4, menos inicial, que é V2. Certo? Então, veja que o potencial ele simplifica muito porque a gente não precisa pensar em termos de trajetórias. Não importa quão simples ou complexas elas sejam. O outro próximo passo agora, depois a gente ter falado já algumas propriedades do potencial, então só recapitulando aqui, nós vimos que a energia potencial elétrica é dada por essa expressão, menos a carga vezes a integral de uma posição inicial até uma final do campo elétrico ao longo do caminho. Né? Vimos que outra propriedade da energia potencial e que se estende ao potencial também é que ele está definido a menos de uma constante. Então, por esse motivo, a gente tem que estabelecer um critério para fixar essa constante. E o nosso critério é dizer que a energia potencial, e o mesmo se estende ao potencial também, se anula no infinito. Com isso, a gente obtém uma expressão única para o potencial, que não vai mais ser ambígua, que é essa última aí de baixo circulada de amarelo, que é menos a carga teste vezes a integral de infinito até R do E escalar dl. Então, isso é outra propriedade da energia potencial. Definimos o potencial de uma maneira parecida com o do campo elétrico, como sendo a energia dividida pela carga, assim como o campo elétrico é a força dividida pela carga. Calculamos o potencial da carga pontual, que dá essa expressão aí embaixo do lado esquerdo, 1 sobre 4πε0 carga sobre raio. E aí a gente vê que o potencial só depende do raio, como consequência, vão existir superfícies equipotenciais. Isso vai acontecer para qualquer estrutura. Qualquer distribuição vai ter superfícies equipotenciais. Não necessariamente vão ser esferas, mas aqui no caso da carga pontual vão ser esferas, cujo centro está na carga fonte. E aí qualquer ponto nessa esfera, que não é necessariamente real, física, mas é uma superfície imaginária, vai ter um potencial constante. E a diferença de potencial entre qualquer movimento, basta eu ver a que superfície equipotencial o ponto inicial e final pertencem. Então não interessa o caminho. Essa independência do caminho se deve ao fato da força elétrica ser uma força conservativa. Certo? Então vimos essas propriedades todas do potencial. Agora vamos fazer alguns cálculos envolvendo o potencial. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o potencial produzido por mais de uma carga pontual. Então nós vamos ver aqui o chamado princípio da superposição, que é na verdade igual ao mesmo princípio para o campo elétrico, né? Muito parecido. E depois vamos ver o dipolo e finalmente distribuições contínuas. Então aqui o objetivo a partir de agora na aula de hoje vai ser calcular o potencial para várias situações diferentes. Então até o momento estudamos algumas propriedades, agora vamos fazer alguns cálculos dele. Então o princípio da superposição ele afirma que se existem N cargas pontuais aqui, Q1, Q2, Q3 e assim por diante até uma certa Qn, ou seja, cargas QJ, onde J varia de 1 até N. Então, o princípio da superposição diz que o potencial, primeiramente, se fossem só duas, calculado num certo ponto P, que é esse ponto aqui que eu estou circulando de amarelo, bem aqui. Nesse ponto P,
no potencial vai ser um V de P, que vai ser igual à soma do potencial gerado pela carga Q1 com o potencial gerado pela carga Q2. Simplesmente isso que afirma o princípio da superposição. Assim como eu comentei lá no caso do campo elétrico, também parece óbvio isso aqui, mas a questão é que na natureza nada é óbvio. Então, se a gente quer trabalhar desse jeito, tem que dizer explicitamente que nós vamos trabalhar desse jeito. Ou seja, vamos supor que, de fato, o efeito sobre um determinado ponto do espaço ele é linear em relação aos efeitos componentes dele. Então, em particular, para duas cargas pontuais, o campo escalar aqui, que é o potencial elétrico, vai ser 1 sobre 4πε0. Carga 1 dividido por raio 1. Qual é o raio 1? É a distância entre a carga Q1 e o ponto P. O raio R2, a distância entre a carga Q2 e o ponto P. E assim por diante. Cada carga vai ter um raio. Então, no fim das contas, o potencial vai ser 1 sobre 4πε0, que é 1 sobre R1 mais Q2 sobre R2. E o princípio da superposição generalizado para N cargas é igual a 1 sobre 4πε0 vezes o somatório de QJ sobre RJ, indo de J igual a 1 até N, onde RJ é a distância entre a jésima carga, a carga QJ, e o ponto P, onde se calcula o campo. Tá? Vou colocar na lista uma questão envolvendo isso aqui e isso aqui. Tá bom? Ok. Então, lá no livro tem esse exemplo aqui para nos ajudar a entender esse princípio da superposição aliado ao que nós discutimos sobre superfície equipotencial. Na figura 24, 9A, que é esse círculo bem aqui, nessa figura, 12 elétrons de carga menos Z são mantidos fixos com espaçamento uniforme ao longo de uma circunferência de raio R. Tomando V igual a zero no infinito, aquela convenção que eu mencionei, quais são o potencial elétrico e o campo elétrico no centro C da circunferência? Então, olha que interessante. O potencial ele vai ser simplesmente a soma, como nós vimos aqui, do potencial de cada carga. E o potencial de cada carga vai ser um Vzinho, que vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga, que é menos Z, dividido pelo raio, que é R maiúsculo. Então, isso vai dar menos 1 sobre 4πε0 E sobre R. Então, qual vai ser o potencial total? Vai ser a soma desses 12 elementos. Mas como eles são iguais, porque estão todos no mesmo raio e todos têm a mesma carga, então esse potencial total vai ser 12 vezes o E, que vai dar exatamente o que está aqui na equação 24, 28. Ou seja, menos 12 vezes 1 sobre 4πε0 E sobre R. Isso aqui. Tá? Então, como é que faz? Resumindo, a gente calcula o potencial de uma carga, que eu chamei de Vzinho, e a gente soma em 12, porque vão ser 12 que têm a mesma carga, que são elétrons, e que estão a uma mesma distância, que é R maiúsculo. Agora, qual vai ser o campo? O campo não vai ser esse, o campo vai ser zero. Por quê? Porque aqui no ponto C, o campo elétrico vai apontar na direção da carga negativa, né? Só que aqui do outro lado ele vai apontar na direção oposta, como são 12. Eles vão ter uma simetria tal que vai ter uma oposta a cada outra. E como as cargas também são iguais e as distâncias também, na verdade eles vão se anular, que atuam no mesmo ponto. A mesma coisa vai acontecer com esse de cima e esse de baixo, vão se anular. E assim por diante, de tal maneira que no fim das contas o campo dá zero.
certo? E a letra B? Se os elétrons forem deslocados ao longo da circunferência até ficarem distribuídos com espaçamento desigual em um arco de 120 graus, faltou um zero aqui no livro, é 120 graus, qual será o potencial no ponto C e o campo elétrico no ponto C? Vai mudar ou não? Então veja que como essas partículas se moveram aqui sobre essa circunferência, que é uma superfície equipotencial, o potencial de partícula nenhuma mudou. Como o potencial de partícula nenhuma mudou, então o V continua o mesmo. Continua menos 12 vezes 1 sobre 4πε0 vezes E sobre R. O potencial não mudou. Porém, o campo elétrico mudou, sim. Porque agora não vai mais ter esse cancelamento aqui, porque mudou as posições. Então vai ter esse somado com esse. E vai ter vários apontando um para cada carga. No fim das contas, o campo elétrico vai estar mais ou menos nessa direção aqui. E a gente pode afirmar com certeza que ele é diferente de zero. Então veja que o potencial é mais simples do que o campo elétrico, né? Mas ao mesmo tempo, só o valor dele não vai depender das posições aí para a gente calcular o campo elétrico. Pode ser que um deles seja zero e o outro não. Então tem essas duas situações A e B, em que as duas têm o mesmo potencial elétrico, mas têm campos elétricos diferentes, né? É mais ou menos essa a ideia do exercício. Então a gente não sabe o valor exato desse campo, porque não sabe a posição exata de cada carga, mas a gente sabe que ele não vai ser zero, porque ele ficou assimétrico agora. Não vai ter partículas em posições simétricas do lado direito do círculo para anular as do lado esquerdo, como tinha antes. Bom, um caso particular interessante de trabalhar aqui é o caso do dipolo elétrico. Então, é simplesmente uma aplicação do princípio da superposição para duas cargas elétricas, que nesse caso essa mais Q e essa menos Q. E assim como a gente estudou o dipolo lá no campo elétrico, ou melhor, o campo elétrico do dipolo, a gente fez uma simplificação para obter uma expressão mais simples, lógico, né? Aqui também vai ser possível fazer isso. E como o potencial ele é mais simples do que o campo elétrico, a gente pode calcular ele de um jeito menos restrito, né? Então lá no campo a gente só calculou ele aqui num ponto sobre o eixo Z, que é o eixo determinado pelas duas cargas, né? Vocês devem lembrar da geometria plana, que por dois pontos passa uma única reta. Então, se eu sei a posição da carga Q mais Q e menos Q, isso determina uma reta. Eu chamo essa reta de eixo Z. Quando a gente estudou campo elétrico, a gente só calcula o campo elétrico do dipolo nessa reta. Mas como o potencial é mais simples do que o campo elétrico, a gente pode calcular ele num ângulo qualquer, θ aqui, em relação a esse eixo Z. E aí vai ter uma simetria de rotação aqui. Qualquer ponto lá que forme esse mesmo ângulo θ com o centro aqui do dipolo, vai ter o mesmo potencial de dipolo dele, né? Então, a gente calcula aqui usando o princípio da superposição, que vai dizer que o potencial vai ser igual à soma do potencial causado pela carga mais Q, que eu chamei de V+, e o potencial da carga menos Q, que eu chamei de V-, e substituindo a expressão de cada um, como são cargas pontuais, vai ficar 1 sobre 4πε0 vezes a carga mais Q dividido pela sua posição, por causa da fórmula do potencial de uma carga pontual, onde esse QJ é a carga pontual QJ e VJ é o potencial gerado por ela.
Muito bem. E o potencial da carga menos Q vai ser menos Q sobre R menos, que é a posição dela em relação a esse ponto P aqui, onde a gente está calculando o potencial. Então, colocando o Q em evidência, fica o V igual a Q sobre 4πy0 vezes 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos. E aqui, usando a soma simples de frações algébricas, fica Q sobre 4πy0 R menos menos R mais sobre R mais vezes R menos. E aqui o que nós vamos fazer é aproximar essa divisão aqui entre raios, entre posições, distâncias, para um caso em que o ponto P está muito distante, ok? Que é a mesma aproximação que nós fizemos quando estudamos o campo elétrico de um dipolo. Então, vamos chamar de delta essa diferença de distância entre o R- e o R+. Então, naquela configuração lá, o R- é maior que o R+, né? O R- aqui é maior que o R+, então isso vai gerar uma distância, que vai ser R- menos R+ aqui, que eu estou chamando de delta. Ok? Então esse delta vai ser isso. Aí, fazendo uma triangulação aqui, ou seja, enxergando que, como o ponto P está muito distante, esses raios vão ser aproximadamente paralelos, esses aqui vão ser aproximadamente paralelos, ó. Aqui em cima, onde eu desenhei o triângulo, eles vão ser aproximadamente paralelos. Então, eu vou ter aqui um triângulo retângulo, quando eu fizer essa projeção aqui do R+ sobre o R-, onde a diagonal vai ser a distância D entre as duas cargas, e essa hipotenusa aqui que forma um ângulo θ com eixo Z, vai ser o próprio delta, que é a diferença entre os dois raios R- e R+. E calculando o cosseno desse ângulo, fica cateto adjacente, que é delta, dividido pela hipotenusa, que é D, e com isso eu obtenho que o delta vai ser D, vai ser igual a D vezes cosseno θ. Tá. Então aí a gente já tem o nosso D. Vamos deixar ele assim por enquanto. Agora vamos aproximar o produto aqui embaixo. Então esse produto aqui embaixo, como a gente está muito distante, a gente pode dizer que o R+ e o R- são aproximadamente a mesma coisa que a R. Mas o que é R aqui, na verdade? Bem aqui vai ter o centro do dipolo, então aqui vai ser D sobre 2, e aqui vai ser D sobre 2 também. E aqui vai estar o raio R, vai ser o raio intermediário, ó, que está no meio do caminho dos dois. Tentei fazer uma reta aqui, não consegui, mas é mais ou menos isso. Certo? Então, o R+ vezes R- vai ser aproximadamente R vezes R, que vai dar R ao quadrado. E por que a gente pode fazer essa aproximação? O argumento está aqui embaixo. Então, o R+, ele vai ser aproximadamente, ó, o R+ lá em cima vai ser aproximadamente aqui R menos esse trecho aqui, que vai ser aproximadamente D sobre, delta sobre 2, ó, né? Porque se bem aqui é delta, então aqui vai ser delta sobre 2. E aqui também, delta sobre 2. Bem aqui, delta sobre 2. Então o R menos, o R mais, melhor dizendo, vai ser igual a R somado com essa diferença. Aliás, subtraído, né? Que o R mais é o menor. Então vai ser R menos essa diferença, como eu escrevi aqui. E por outro lado, o R menos vai ser igual ao R somado com essa diferença, que é delta sobre 2. E multiplicando, a gente percebe que fica R menos delta sobre 2 vezes R mais delta sobre 2, que é um produto notável, né? Lá da sétima série, que é
o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, fica r ao quadrado menos delta sobre 2 ao quadrado. E aqui é que entra a aproximação. Como eu estou supondo que o ponto está distante, então os raios são aproximadamente iguais, ou seja, a diferença delta entre eles é muito pequena, menor que 1. O que significa que essa diferença ao quadrado, quando a gente eleva ao quadrado um número pequeno, ele fica ainda menor, né? Então, isso ao quadrado dividido por 4 vai ser ainda menor que delta. Então, se a gente está supondo que delta é pequeno, essa grandeza aqui vai ser ainda menor, por isso a gente despreza ela, diz que ela é igual a zero. E isso é o que justifica a gente aproximar R mais vezes R menos de R2. E com essas duas aproximações, né, a gente tem finalmente o campo do dipolo. Né, porque se a gente tem uma expressão para ver aqui, que é essa que a gente já tinha escrito lá no início do dipolo que vem da superposição, e a gente tem essas duas aproximações aqui, de que a diferença é d cosseno θ e o produto embaixo é r ao quadrado, então a gente só substitui bem aqui. Dizendo que V vai ser Q sobre 4πε0 vezes d cosseno θ sobre R2. Aí aqui basta a gente lembrar que carga vezes distância é o momento de dipolo. Portanto, o potencial do dipolo vai ser finalmente 1 sobre 4πε0, aqui é constante, vezes o momento de dipolo cosseno θ sobre R2. E esse vai ser o potencial do dipolo que a gente estava procurando. E veja só que, em particular, quando θ é igual a zero, a gente está sobre a reta que localiza as cargas. A gente está num ponto P bem aqui, no eixo Z, que é o eixo por onde passam as duas cargas. Então, bem aqui, isso tudo equivale a θ igual a zero. Né? Porque θ é o ângulo entre o ponto P aqui e o eixo Z. Então, se ele está sobre o eixo Z, é porque esse ângulo é zero. Então, substituindo θ igual a zero, o potencial do dipolo fica 1 sobre 4πε0 sobre P sobre R, vezes P sobre R2. E o campo elétrico associado a ele é aquele que a gente viu. 1 sobre 2πε0, P sobre R3. Finalmente, então, tendo visto o princípio da superposição para N cargas e o caso particular relevante, que é o dipolo, a gente pode agora considerar o potencial gerado por uma distribuição contínua de cargas, baseado nesse princípio da superposição e na sua generalização, que é o que eu vou discutir agora. Então, assim como no estudo do campo elétrico, a ideia aqui é considerar um objeto tridimensional aqui, que pode ser uma superfície ou um volume, ou seja, pode ser em uma dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões, mas em qualquer caso a gente pode isolar ele, separar ele em pequenos pedaços, que vão ser os elementos de carga dq, né, que são o que a gente vai integrar. Então fica generalizando esse princípio da superposição. Esse elemento de carga pode ser considerado aproximadamente como uma carga pontual. Então, essa carga pontual dq vai gerar um potencial dV. Então, veja que aquela fórmula da carga pontual que a gente viu, ela é apenas uma espécie de primeiro passo para a gente generalizar. Então, esse elemento de potencial vai ser 1 sobre 4πε0. Tratando esse elemento de carga como um ponto, vai ser a carga, que é esse dq, dividido pelo raio. Né? Essa aqui é a fórmula do potencial de uma carga pontual, considerando o elemento de carga dq como um ponto. E aí, quando a gente integra isso em
em toda a curva, ou na superfície, ou no volume, dependendo da situação, a gente vai ter o potencial de verdade. Então, isso aqui a gente integra ao longo de toda a distribuição, que pode ser um caminho C, uma superfície S ou um volume V. E com isso o potencial vai ser a integral de dV, que é 1 sobre 4πε0, integral de dq sobre R. E aí a gente vai ter uma expressão diferente para dq, dependendo se for uma dimensão, duas ou três. Então, em uma dimensão, uma distribuição linear chamada, a gente vai ter uma densidade linear de carga, que é dq sobre dl. E nesse caso, dq vai ser esse aqui, lambda vezes dl. No caso da densidade superficial, aí a densidade superficial de carga vai ser dq sobre dA. Então, nesse caso, o elemento de carga vai ser sigma dA. E numa distribuição volumétrica, a densidade volumétrica de carga vai ser dq sobre dv. Portanto, o elemento de carga dq vai ser ρdv. Então, resumindo, a gente precisa memorizar essa fórmula aqui, ou anotar ela, ou consultar no livro. E aí a gente se pergunta, a distribuição ela está em quantas dimensões? Se for uma, eu substituo o dq por isso aqui, lambda dl, bem aqui, na integração. Se for duas dimensões, eu substituo por sigma dA, bem aqui. E se for três dimensões, eu substituo por ρdv, também bem aqui. E aí, no primeiro caso, vai ser uma integral simples, no segundo caso, vai ser uma integral dupla, e no terceiro caso, uma integral tripla. E assim a gente vai fazendo. Então, vamos ver exemplos. O potencial do fio carregado, no primeiro exemplo, esse aqui é o caso de um fio de comprimento L maiúsculo sobre o eixo X, calculado em um ponto P, situado a uma distância D desse fio. Tá? Então, o ponto P está aqui em cima, situado a uma distância D desse fio, perpendicular à reta por onde passa o fio, sendo que essa perpendicular passa exatamente pela origem do fio, que é x igual a zero. Ok? Então, nessa situação, como eu acabei de explicar, nós usamos a expressão do dq igual ao lambda dl, né? Porque é um problema dimensional. Então, o potencial dado pela expressão que eu acabei de falar no slide anterior, que é essa aqui, 1 sobre 4πε0 integral de dq sobre r, vai ser 1 sobre 4πε0 integral de x igual a zero até x igual a L de lambda dl sobre r. Então, no problema lá do livro, a gente supõe lambda constante, que eu chamei bastante atenção aqui para esse fato. Como o lambda é constante, a gente pode tirar ele da integral, e aí o potencial fica lambda sobre 4πε0 integral de dx sobre r. Indo aqui de x igual a zero até L. Tá? Só que cada ponto X desse desenho aqui, onde eu pintei de azul agora, cada ponto X desse vai formar, junto com o ponto P e a origem da barra aqui do fio, vai formar um triângulo retângulo. Para que isso importa, né? Porque a integral é em dx, então eu tenho que expressar esse raio em função de x, para que faça sentido essa integral. Certo? Então eu uso simplesmente o que eu sei, o teorema de Pitágoras aqui. Então r ao quadrado vai ser x ao quadrado mais d ao quadrado. Esse d não muda
porque ele é essa distância perpendicular aqui. Então, o R fica raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado, que eu vou substituir na integral, simplesmente. Substituindo na integral, a integral fica desse jeito aqui. Então, fica a integral de dx sobre d quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Aí, essa integral aqui, ela pode ser consultada numa tabela, é verdade. Mas nos exercícios que eu vou passar, eu vou pedir que vocês integrem manualmente, tá? E aí, por isso eu dei esse método de integração aqui como exemplo, mesmo sabendo que essa integral em particular não vai precisar, porque eu posso só olhar a tabela, mas eu quero que vocês aprendam esse método de integração aqui e apliquem nos exercícios. Então, para resolver esse tipo de integral, eu vou botar aqui um lambda que não vai ser constante, portanto, ele não vai sair aqui da integral facilmente como esse saiu, mas vai permanecer aqui e vocês vão ter que aplicar essa mudança de variável nele também. Então, aqui vou fazer essa mudança de variável de que o x é igual a d tangente θ. Então, o dx fica essa distância d vezes a diferencial. Tá bem explicadinho aqui embaixo, ó. Tá? Eu vou calcular essa diferencial aqui do x, que é o dx. Então, fica essa distância d, que é constante, vezes a diferencial da tangente. E a diferencial da tangente está escrita bem aqui. Então, fica, o dx fica d vezes secante ao quadrado de θ vezes dθ. Tá? Por quê? Porque essa aqui é a derivada da tangente. Vezes dθ, né? Que é assim que a gente faz a integração por mudança de variável. Então, o integrando, que é dx sobre d quadrado mais x ao quadrado elevado a meio, fica desse jeito aqui. Integral de d secante quadrado θ dθ. Por quê? Porque isso aqui é o dx. E aqui fica d quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Então, isso fica d secante ao quadrado de θ dθ dividido por, botando d quadrado em evidência embaixo, d quadrado vezes 1 mais tangente ao quadrado de θ, tudo isso elevado a meio. E aí, o integrando fica, portanto, desse jeito aqui, d secante ao quadrado de θ dθ. Usando a identidade trigonométrica de que 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado, a gente tem que ir lá embaixo, né? Tem justamente 1 mais tangente ao quadrado. Esse é o objetivo, na verdade, de fazer essa mudança de variável, de dizer que x é d tangente θ. Tá? Então, embaixo fica d quadrado secante quadrado de θ raiz. Então, tirando a raiz, fica d secante de θ aqui embaixo. E lá em cima já tinha d secante quadrado. Então, corta o d com o d, corta o quadrado da secante com a secante de baixo, fica secante θ dθ, como está aqui. Então, esse vai ser o integrando. Substituindo o integrando aqui na integral i, então a integral i fica a integral da secante de θ, essa daqui é tabelada. Dei como sugestão ver a tabela, por exemplo, que tem no livro Cálculo A, que é um livro de cálculo 1, famoso, mas tem em outros lugares, né? A integral da secante é tabelada, então não precisa fazer. É só dizer que ela vale log natural de secante mais tangente. E aí a gente precisa agora expressar tanto a secante como a tangente em função de x e de d. Tá? Então, com isso, o x é igual a d tangente de θ, como a gente definiu, a gente isola a tangente de θ como sendo x sobre d. Então, já resolvemos uma. Aí, a secante, a gente usa essa identidade trigonométrica aqui, que relaciona a secante com a tangente. Então, a secante fica a raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado. E como a tangente é x sobre d, isso dá, na verdade, raiz de 1 mais x sobre d ao quadrado. E aí, como a integral i vale, na verdade, log natural de secante mais tangente,
A gente substitui a secante e a tangente, que são essas aqui. Tangente é x sobre d, secante, a raiz quadrada de 1 mais x sobre d ao quadrado. Então, a integral dá o log natural de tangente, que é x sobre d, mais secante, que é essa raiz. E aí nós encontramos apenas a primitiva, não a integral definida ainda. Né? O potencial é uma integral definida, então ele é a constante que estava lá na frente. Isso daqui é a primitiva i. E aqui os limites de integração, de x igual a zero até x igual a L. Substituindo x igual a zero e x igual a L, fica lambda sobre 4πy0, log natural calculado no x igual a L, fica L sobre D mais raiz de 1 mais L sobre D ao quadrado, menos da fórmula da integral definida lá do teorema fundamental do cálculo, o log natural substituindo agora x por zero. Então fica zero mais a raiz quadrada de 1 mais zero ao quadrado. Então esse segundo termo aqui, ele na verdade vai dar zero, porque fica o log natural da raiz quadrada ali. Vai dar 1 e log natural de 1 é zero. Então fica só o primeiro. E escrevendo de um jeito mais bonitinho, esse primeiro fica, na verdade, lambda sobre 4πy0, log natural de L sobre D, vezes 1 mais zero ao quadrado elevado a meio. Esse é o potencial no ponto P. O ponto P é aquele ponto da figura. Ok? E aí, vai ficar como exercício para vocês na lista de exercícios, né? Ver outras densidades de carga nesse mesmo problema. Desse tipo aqui, uma constante vezes um x elevado a n, que é possível integrar lá. Ok? Bom, como já está dando o horário da disciplina aqui, por enquanto a gente fica com isso. E aí, obrigado você que veio, que foi minha turma hoje, deve ter sido um pouco estranho, né? Só eu e você aqui, mas eu vou deixar o vídeo lá e eu espero que todos assistam e se preparem para a próxima lista de exercícios. Então, obrigado, Mariana, aí. Bem estranho, eu nunca passei por isso, sendo aluno, né? Só agora. Eu comecei antes de você chegar porque eu não sabia se vinha alguém, então eu tinha que gravar aqui para adiantar. Você quer perguntar alguma coisa em relação ao que a gente falou hoje aqui? Ou não? Eu imaginei que fosse isso mesmo. Só que aí eu já não dei aula na terça, né? Aí eu não. Por causa da lista que eu passei, né? Então se eu não desse aula hoje, ia atrasar demais. Mas tá bom, obrigado pela sua participação, tá? E não vou culpar nem ficar reclamando de ninguém. Eu sei como é difícil ser estudante, né? Mas o vídeo tá lá e eu vou pedir para todo mundo ver. Então, valeu e boa tarde para você aí, tá bom? E até terça-feira.